capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos aqui inicialmente, faremos uma oração e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Todos esses estudos, desde o primeiro, eu estou lendo o livro de Coríntios, capítulo a capítulo, linha a linha, porque o livro de Coríntios, ele tem uma mensagem para a igreja de hoje, muito boa, muito própria, muito pertinente para a igreja de hoje. Todos os males que a gente encontra aqui na igreja de Corinto, a gente encontra na igreja de hoje. E a gente então vai estar lendo, né, para a gente poder aprender um pouquinho, obviamente. Então, 1 Coríntios capítulo 14, é o dia de hoje, diz a palavra do Senhor assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Até esse ponto. Deus e Pai amado, soberano Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor derrame luz sobre esse texto. Vamos para o texto? Como nós vemos, andando e estamos vendo os problemas da igreja de Corinto, estamos observando os problemas da igreja de Corinto, e no capítulo de número 12, Paulo começou levantando essa problemática dos dons. Na verdade verdadeiríssima, Paulo está construindo um caminho para resolver os problemas da igreja. Você observa que sempre assim, ele começa num ponto para chegar num outro ponto. Ele não vai direto ao assunto. Ele começa num ponto para chegar num outro ponto onde ele quer chegar de fato. E aqui é onde ele queria chegar quando ele começou a falar dos dons espirituais, porque este era o problema que a igreja estava passando. O problema de que as pessoas não estavam mais se entendendo, porque estavam falando muito em línguas estranhas. E o problema de que as pessoas que chegavam e quando observavam aquele contexto da igreja, onde muitos falando em línguas estranhas, as pessoas não entendiam nada e ficavam esperando aquele momento passar. Então essa era a problemática, havia um uso demasiado, um uso exagerado demasiado, um uso irregular, um uso não adequado dos dons espirituais na igreja. A valorização de uns, a desvalorização de outros, negligência. Então, Paulo vai começar falando sobre essa questão dos dons, né? Lá no capítulo 12, e no capítulo 13 ele fala sobre o maior de todos os dons, que é o dom do amor, e isso a gente falou na semana passada, o dom de amar. E o capítulo 14, ele vai começar fazendo uma referência ao que ele já havia dito sobre o amor. Ele diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então ele agora vai jogar a luz sobre um dom, o dom de profetizar. Por que ele joga a luz sobre o dom de profetizar? Ele reconhece o amor como um dom, diz que as pessoas devem seguir o amor, quer dizer, seguir esse dom, ir atrás dele, seguir como se fosse, não é, algo assim genérico para todos, sigam o amor. A igreja precisa seguir o amor. A igreja que não segue o amor ainda não aprendeu a ser igreja. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. E ele aí faz uma ressalva, principalmente o de profetizar. Ora,
Por que principalmente o de profetizar? Você sabia que a igreja tem que ter como dom principal o dom de profetizar? O principal dom da igreja tem que ser profecia. Profetizar. Pastor, então a gente está mal na fita, né? Porque eu não vejo esse negócio aqui. Bom, alto lá. Vamos consertar essa ideia na sua cabecinha. Em que tempo estamos falando sobre profetizar? Estamos falando pós-Jesus. Estamos falando na era de Paulo. Estamos numa outra dispensação. Porque profetizar, essas pessoas conheciam esta ideia muito bem conhecida. Por causa de quê? Por causa dos profetas. Por causa dos profetas do Velho Testamento que deixaram muita coisa escrita. Havia muitos rolos de vários profetas nas sinagogas lá, e os profetas eram lidos na sinagoga. E o que era o profeta? O que era o ministério profético? O ministério profético era Deus falando ao povo através de um escolhido seu que subia ao monte, ficava uns tempos lá em cima do monte e voltava cheio de inspiração e dizia, ó, Deus falou para fazer assim, se não fizer assim, ele vai pesar a mão, se não fizer assim, vai para cativeiro, se não fizer assim. Então o profeta chamava as pessoas, chamava o povo para o conserto. O povo estava em pecado, o profeta trazia, esse era o ministério profético, apontar onde estava o erro do povo. Alguém tem que fazer isso nessa sociedade. Então havia um profeta. O profeta não era o sacerdote, o profeta era uma figura à parte. Ele subia o monte, ele estava em contato direto. As pessoas o reconheciam pela sua unção. Ele não era um cargo eclesiástico dentro do templo. O profeta, ele era uma pessoa que vivia uma vida basicamente reclusa, retirada, que desaparecia uns tempos e aparecia. E quando ele chegava, ele falava dos pecados do povo, ele lembrava o povo quem esse povo era, e falava das possíveis maldições que aconteceriam caso esse povo não se consertasse. Gente, foi assim com todos eles, não teve nenhum que foi diferente disso. Inclusive, na própria palavra, primeiro, fora Moisés, que foi um profeta à parte, que veio dentro de um contexto muito diferente. Nós temos lá Samuel, aquele que abre o ciclo profético da nação de Israel, e esse ciclo se fecha em João, o primo de Jesus, o último dos profetas. Então, esse ciclo de profetas preditivos que apontavam o certo e o errado, ele começa e se fecha em João. E agora, Paulo chega e diz, principalmente o que profetizeis, esse dom de profetizar. E esse dom, irmãos, não aqui, porque a gente aqui entende esse dom muito direitinho, mas em vários grupos esse dom é entendido de outra maneira. É entendido ainda como se fosse lá atrás, como se estivéssemos ainda no ciclo profético, que fechou. Os profetas preditivos terminaram em João. Eu não trouxe essa referência aqui onde está escrito, mas pode ficar tranquilo, tá? Que eu tenho certeza que está escrito. Eu já falei isso muitas vezes nessa igreja, de outras oportunidades, em outros estudos. Então,
Paulo agora vai trazer e vai dizer, olha, o principal dom que vocês têm que procurar é o de profetizar. Mas essa profecia agora, ele não está mais se referindo ao ciclo profético que se fecha. Porque ele vai explicar aqui o que é profetizar. E ele aí diz assim, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas. Aí tem uma vírgula, aí tem um gerúndio, tem outro gerúndio, outra vírgula, outro gerúndio, depois outra vírgula e outro gerúndio. Aí diz, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Ele não só diz que o que deve ser feito, profetizar como um dos melhores dons, como um dos dons principais que deve ser buscado, como ele também resume esse dom em 3 palavras. Edificando. Tem que fazer, é para fazer bem para o outro. É para construir algo positivo no outro. Edificando. Mas também exortando. E aí existe uma confusãozinha nessa palavra, porque os crentes, de uma forma genérica, não sabem o que significa exortando. É simples, vai no Google, está lá escrito o que é exortar. Exortar é animar. Sinônimo de exortar, incentivar, animar, é exortar. Não é dar uma bronca. Não é botar o dedo na cara da pessoa para dizer que ela está errada, você está errada por causa disso. Não é isso. É animar. Como é que você anima uma pessoa? Como é que você incentiva uma pessoa? Incentivar. É isso que está escrito como sinônimo da palavra exortar. Observe que não era isso que os profetas faziam no Velho Testamento. Quem é que ia ficar animado com a notícia de que, olha, se você não parar de pecar, você vai ser escravo dos babilônios? Quem é que ficar animado com isso? Dá um ânimo, né? Você vai ser escravo dos babilônicos, hein? Os babilônicos vão chegar aí e vão levar vocês. Vocês não pararem de pecar. Isso, estava um ânimo da pessoa, a pessoa ficava animada. Não anima ninguém. E as pessoas aí, eu acho que é porque a palavra tem X, né? Exortar, exorta. Exorta, pastor. Eu já escutei isso. Exorta, pastor. Mas ela exorta tipo assim, mete a língua. Fala. Desce cajado. Era isso que estava falando. Exorta. E aí o fulano exortou o Beltrano. Quer dizer, fulano deu um puxão de orelha no Beltrano. Então, exortar não é isso. Exortar é animar. Uma pessoa que é exortada é uma pessoa que é incentivada a alguma coisa. Então, um erro gravíssimo, um erro, meu Deus do céu, de escola. Um erro de conhecimento escolar. Sinônimo de uma palavra. Exortando e consolando. Consolando. Gente, edificando, exortando e consolando. Ou seja, essa palavra profética, esse dom que a igreja tem que buscar, é um dom bem social, inclusive. É um dom de edificar as pessoas, é um dom de animar as pessoas, e é um dom quando a pessoa quebra a cara, de consolar a pessoa. Gente, quantas pessoas chegam na igreja para baixo, porque suas vidas estão dando errado, porque está mal, porque ela precisa de quê? Ela precisa de ser consolada. Meu irmão, vem cá, nossa vida aqui também não é boa não, mas a gente tem fé, a gente está se segurando pela fé. Até o ateu sabe que nós levamos vantagem. O ateu intelectual
sabe que nós levamos vantagem por ter fé. Porque a gente tem em quem se agarrar, a quem se agarrar. E quem não tem a quem se agarrar? Vai se agarrar na medicina? Quando o câncer bate lá, você se agarra em quem? Eu tenho quem me agarrar. Agora, e quem não tem quem se agarrar? Inclusive, hoje em dia, até isso já é aula nas faculdades, né? Após que eu faço de neurociência, tivemos aula de espiritualidade. A importância da espiritualidade. Eles não querem falar a importância de Jesus na vida das pessoas. Então, eles falam da importância da espiritualidade, seja lá qual for. Creia nessa flor. Mas creia em alguma coisa. Você tem que transcender. Na verdade, é para isso a aula. Para dizer que era importante crer. E eu aí comigo, bom, se é importante então crer, então eu continuo crendo em Jesus mesmo. Por que eu vou crer na flor? Já estou crendo em Jesus, então eu vou continuar crendo em Jesus mesmo, né? Se é importante crer, então eu vou crer logo no Deus maior, no Todo-Poderoso. Por que eu vou ficar crendo em qualquer patuá que aparece por aí, né? Então eu continuo crendo. Continuo com a minha crença. E, inclusive, pesquisas no hospital, no ambiente hospitalar, atestam que as pessoas que têm fé, elas saem de lá mais rápido. O remédio funciona mais rápido. Várias pesquisas. As pessoas que têm fé. E até para morrer, as pessoas que têm fé morrem melhor do que as pessoas que não têm fé. Morrem dando uma lição de moral nos outros, morrem resignadas, morrem consolando os outros. Até para morrer, cuidados paliativos. Uma coisa é você fazer cuidados paliativos com quem tem fé, e a outra coisa é você fazer cuidado paliativo com quem acredita na ciência. Quem só acredita na ciência. Então eu tive lá 8 aulas sobre esse assunto. A importância da espiritualidade como uma parte integrante do homem. O homem é biopsicossocial e espiritual também. Não se pode negar isso. Nem na faculdade está mais se negando isso. Nem no ambiente acadêmico se nega mais isso. Uma aula de neurociência, pós-graduação. Essa gente está atestando isso. E esse pessoal geralmente vai trabalhar, que se especializa e tem essa vibe, né, nessa pegada da espiritualidade, vai trabalhar nos cuidados paliativos. E várias pesquisas são feitas. Então, a igreja, por excelência, quando os membros da igreja buscam o principal dos dons, que é o dom de profetizar, é uma igreja que consola as pessoas, que traz consolo, entrega o ombro amigo para alguém chorar. Tem uma palavra animadora, uma palavra que te tira do buraco. Um irmãozinho com o dom de profetizar é aquele irmão que te tira do buraco. Você está mal. E ele começa falando, que isso, irmão? Vai passar, daqui a pouco a gente morre e está tudo bem. O crente não é assim? O crente é assim, morreu e está tudo bem. Foi para o céu, foi para junto do Senhor. Não tem como, irmãos. Gente, preste atenção. Gente, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer mais uma vez isso. O ladrão da cruz escutou da boca de Jesus, um deles,
que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não era figurado, não estava falando em metáforas, não estava, ele estava falando, ainda hoje, até meia-noite, ainda hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que Jesus está lá no paraíso só com ele e o resto está tudo deitado lá no cemitério esperando ressuscitar? Porque ele fez aquela promessa naquela hora. E aí está lá, e ele vagando lá no paraíso junto com Jesus. Tal. Jesus, mas quando é que os outros vêm? Não, só no final dos tempos. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Irmãos, não faz nenhum sentido isso. Isso só faz sentido se nós considerarmos que na eternidade o tempo existe. O tempo só existe aqui porque a gente resolveu contar o tempo. Só aqui o tempo existe. Na eternidade é um hoje eterno. Não existe depois da eternidade. Você está sempre no mesmo dia. Não passa de um dia para o outro. Ou seja, quando teu corpo chega na sepultura, tu já está diante do Cristo lá há muito tempo. Há muito tempo, porque lá o tempo não passa. O tempo passa para a gente, que estamos presos nessas 4 dimensões. Estamos presos no tempo. Estamos presos na matéria. Mas no mundo espiritual, o tempo não passa. Por isso que ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E não está lá sozinho, os outros já chegaram. E para ter o governo, para quem está lá, olha que coisa louca, para quem está lá, todos nós já estamos lá também. Porque se lá o tempo não passa, então não tem essa coisa de que o fulano ainda vai vir. O fulano está na terra lá, ainda vai vir, quando ele morrer ainda vai vir. Porque se lá o tempo não passa, lá não tem ontem, então lá não existe o aqui. Quem está lá, já está todo mundo lá. Se o tempo não passa, eles não podem dizer a frase, amanhã eles estarão chegando, daqui a alguns anos eles estarão chegando. Eles não podem dizer isso, porque lá o tempo não passa. Não existe tempo lá. Deus é atemporal, Deus não está preso no tempo. A espiritualidade não está presa dentro do tempo. Ou seja, quando você chegar lá, você já vai me ver lá. A gente vai ter que se perguntar, vem cá, você veio primeiro do que eu ou eu vim primeiro que você? Porque a gente vai estar lá. Se o tempo não passa, então se o tempo não passa, não tem ontem. E não tem amanhã também. Ele não passa. É um hoje eterno. Ou seja, quando você morrer, o mundo todo acabou. Mesmo que ele viva mais, que ele rode mais 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, o mundo todo acabou. Que coisa, que coisa, deu até vontade de morrer agora. Caramba, deu até vontade de morrer agora. Pai amado. Meu Deus, se eu estou aqui, mas hoje também já estou lá. Mas basicamente é isso que ele está falando aqui, ele vai só agora refalar. Então no verso de número 5, eu quero que vocês todos falem em línguas. Ele vai voltar a falar das línguas, porque ele acha importante as línguas, mas não tão importante se as pessoas não entenderem. Mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. A igreja precisa receber edificação, ela tem que receber edificação. Então são palavras proféticas que edificam a igreja, e não são línguas estranhas se ninguém as entende. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, por meio de conhecimento,
de profecia ou doutrina. E assim, agora ele vai... sim, a gente vai terminar nessa metáfora aqui. Essa metáfora aqui é super importante, que ele vai clarear direto o pensamento de Paulo sobre os dons. E assim como instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem um sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Paulo dizendo, os dons, gente, servem para edificar a igreja crescer, para as pessoas crescerem. Se não tiver essa finalidade, esquece. E aí ele vai dar um exemplo e faz uma metáfora muito bacana. Um dos primeiros instrumentos musicais foi a flauta, e o outro instrumento musical foi a harpa. Eram dois instrumentos musicais muito interessantes. A flauta não era usada só para cantar musiquinhas, mas os pastores tinham suas flautinhas e faziam alguns tipos de sons, e esses sons já eram entendidos pelo rebanho. E o rebanho aí se aproximava para beber água, ou era a hora de oferecer alguma coisa para o rebanho, ou era a hora de guardar o rebanho no aprisco. Então eles faziam os sons na flauta e o rebanho vinha, o rebanho ouvia de longe e já tinha condicionado aquele toque da flauta com a vinda. A mesma coisa a trombeta era usada para fazer anúncios, para anunciar na guerra, para anunciar a chegada do rei, para anunciar alguma coisa. A trombeta levava uma mensagem, aquele toque era uma mensagem de alguma coisa. Ou era recuar, ou era atacar, ou era alguém está chegando. Então, Paulo diz, olha, se da trombeta alguém der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Se o som não for entendido, não tem como, não houve comunicação. A mesma coisa na igreja, a gente tem que falar na igreja que as pessoas entendem, Nós precisamos falar na igreja o que as pessoas entendem, tocar a trombeta de forma inteligível. Tocar a flauta de forma inteligível. O som certo, o toque certo. Porque senão as pessoas não vão entender. Ou seja, na igreja tem que se falar uma língua que todos entendam. Uma linguagem que todos entendam. Ele diz, olha, se não for assim, como é que as pessoas vão chegar e vão saber do que a gente está falando? E ele vai continuar nessa toada aqui, o capítulo todo, até terminar. E vai terminar no verso 31. No verso 31, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Os melhores dons. Vai se repetir algumas vezes aqui. E vai terminar assim, procurem os melhores dons, não desprezando o dom de línguas, porque isso Paulo não fez. Ele disse que ele falava mais língua estranha do que qualquer um ali, mas ele preferia falar em casa. É o que ele vai estar escrito aqui, onde eu não estou lendo. Ele falava mais do que todos, mas ele preferia falar em casa. Ele preferia falar 5 palavras na igreja em línguas estranhas, do que ficar falando a vida inteira em línguas estranhas, porque o povo não ia entender. Porque na igreja é um lugar da gente se entender. Porque no grupo é um lugar da gente falar e apresentar e profetizar, ou seja, edificar
animar as pessoas vêm ao culto e sair animadas daqui, sair desejosas. Conversou com você na padaria, te encontrou na padaria, na calçada da padaria. Aí conversou com você, saiu cheio de ânimo, conversei com o Sadraque lá na entrada da padaria. Ele tinha ido comprar o pão. A gente bateu o papo, 5 minutos de prosa. Como é bom conversar com o irmão que bota a gente para cima, né? Como é bom conversar com o irmão que ele consegue enxergar as qualidades que a gente nem sabe que a gente tem. Ele consegue ver essas qualidades. Irmão fulano, você está bonito hoje? Puxa, logo hoje que eu nem pentei o cabelo direito, está me falando isso? Será que isso é verdade mesmo? Irmão fulano, mas o irmão fulano é barrigudinho, ele nem fala da barriga, ele quieto. Ele bota ênfase naquilo que pode ser elogiado, e o que não pode ser elogiado, deixa para lá. Porque não é assim que a gente tem que ser, irmãos. Todos nós tem um calcanhar de Aquiles em algum lugar. Tem uma fragilidade, tem uma fraqueza. Né? Erra de alguma forma, de algum jeito. Isso aí é problema de cada um. Quem tem que olhar para o que é positivo. Olhar o que é positivo no irmão. Mas é o que a gente escuta de vez em quando alguém falando assim: ai meu Deus, seu irmão fulano é chato. Você conhece o irmão chato? Oh, olha só. Conhece o irmão chato? Olha só. Eu também conheço, irmão. Confesso a você que não é todo dia que eu estou assim. Eu confesso, mas isso é um defeito meu, não é dele. O problema não é dele, o problema sou eu, entendeu? Eu é que tenho que curar isso em mim, não é ele curar a chatura dele. É eu. Fica toda a vida na mesma fala, mesma coisa, tá? Fica falando. Coisa que eu já sei. Eu é que tenho que curar isso em mim, entendeu? Eu que fico me perguntando, até como psicólogo, por que isso me faz tão mal? Por que esse assunto me faz tão mal? Por que falar isso repetidas vezes eu me agonio tanto, né? E aí eu tenho que olhar para o meu passado, eu tenho que olhar para a minha história de vida, eu tenho que olhar para essas coisas, para eu poder me entender. Eu poder me entender. Tinha uma pessoa que, ela quando falava com você, no caso, amiga nossa, né, frequenta lá em casa de vez em quando, né, mas ela pega e te puxa para perto, ela vai falar uma coisa com você, mas ela tem que falar com a cara dentro de você. Ela invade o espaço íntimo, né? Sabe aquele espaço íntimo que a gente tem, assim? Não é? A gente tem um espaço íntimo ao redor da gente, assim, de 20 centímetros, 30 centímetros. Não gosta muito de pessoa que fica muito em cima da gente, né? Ela te puxa, ela pega você do braço e... Eu falo, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Você está entendendo? Eu não posso chegar, eu tenho que... Qual é o que essa pessoa tem de bom? O que essa pessoa tem de bom? O que essa pessoa tem de legal? Porque ela tem. Ela é uma pessoa que tem uma integridade fantástica, que tu pode contar com ela, boa de coração. Isso aqui é ser igreja, irmãos. Botar o outro para cima. Consolar o outro na tristeza do outro. É isso aqui é ser igreja. É ter como dom principal o dom de profetizar. Fica comigo. Quem aqui vai profetizar? Hoje. Profetiza hoje. Vamos profetizar hoje. Hoje é dia de profetizar. Hoje é dia de profetizar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Fazer essa oração. Soberano Deus e amado Pai. Quero agradecer a Ti, ó Deus, pelo entendimento